nós vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios 6, 12. É um texto conhecido. O texto todo é um texto muito bonito, mas nós vamos nos apegar apenas a esse versículo, versículo 12. Quero a ajuda de vocês. 1, 2, 3. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então é um texto muito interessante, muito amplo. Nós vamos entender um pouquinho por que Paulo está dizendo que tudo me é permitido, ou seja, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém e eu não deixarei que nada me domine. Então, algumas circunstâncias que nós precisamos entender é que o que é pecado e por que ele é o nosso maior inimigo. Por que o pecado e não a morte, e não o diabo, é o nosso maior inimigo? Nós precisamos entender que pecado, primeiramente, foi algo determinado toda vez que o ser humano desobedeceu a Deus. No primeiro momento em que Adão e Eva desobedeceu a Deus, a terminologia pecado então surgiu, e toda vez que nós desobedecemos, nós pecamos. Então pecado é desobediência. Mas, acima de tudo a Deus, mas também quando eu firo princípios, quando eu firo regras. Então toda vez que eu firo um princípio bíblico, que eu violo um princípio bíblico, eu estou pecando. Mas não apenas um princípio bíblico, pode ser uma lei humana também. Se pecado é ferir um princípio bíblico, eu gosto de usar esse exemplo, se eu estou na rodovia e lá a placa está dizendo que eu preciso andar a 80 e eu ando a 100, eu estou ferindo um princípio, sim ou não? Sim, eu estou desobedecendo uma lei, logo eu estou pecando. Se eu minto, eu estou ferindo um princípio, o princípio da verdade. Logo, mentir é pecado. Se eu tenho uma relação sexual fora do casamento, eu estou pecando, porque eu estou ferindo um princípio de Deus que estabelece o sexo para o casamento. Logo, toda prática sexual fora do casamento é pecado, porque eu estou ferindo um princípio estabelecido por Deus, que criou, que fez o sexo para o casamento. Então, e por aí vai. Toda vez que eu peco, eu estou ferindo um princípio e vice-versa. John Stott, ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz assim: meus delitos não me afastam de Deus, mas eu pratico por estar afastado de Deus. Isso é muito interessante, porque os meus delitos, eles não me afastam de Deus, mas eu os pratico porque eu já estou afastado de Deus. Essa é a ótica teológica que alguns seguem. Então, por estar afastado de Deus, eu vivo na prática do pecado. Agora, quanto mais eu conheço o meu inimigo, mais eu sei como enfrentá-lo, isso é uma ideia e uma filosofia dos grandes exércitos antigos, que eles precisavam conhecer os seus inimigos para saber como enfrentá-los. Eles precisavam saber que tipo de armas eles tinham, para saber que tipo de armas eles deveriam usar. Então, nós precisamos saber que inimigo é esse e como eu devo enfrentar esse inimigo. Então, o que eu preciso saber é que o que é permitido. Paulo diz, então, no início do versículo, tudo me é permitido. Olha, o apóstolo Paulo estava enfrentando dois grupos dentro da igreja de Corinto. O primeiro grupo era os liberalistas, os libertinos, que vai sentar nessa cadeira aqui. Vem cá, libertino, senta aqui. O liberalista, ele achava que ele podia fazer tudo que ele quisesse. Tudo é permitido. Eu posso qualquer coisa. Posso ter sexo fora do casamento, posso encher a cara, posso falar palavrão, posso ver pornografia, posso xingar, posso roubar, eu posso fazer qualquer coisa, porque tudo me é permitido. E do outro lado, Paulo estava enfrentando os legalistas, que o legalista que vai sentar nessa cadeira aqui, vem legalista, faz cara de fariseu isso, muda a cara, muda a postura, ele muda a voz para cumprimentar.
o tom de voz é sereno, não dá muitas risadas altas, né? Porque, afinal, um homem de Deus não dá muita risada, é cara fechada, é meio sério, né? Mas ele está em contraposição com o liberalismo, com o libertino. E aí um fica brigando com o outro, porque se de um lado tem o libertino que faz tudo o que quiser, do outro lado tem o legalista, que vai na igreja todo domingo, que ele ora, ele lê a Bíblia, mas tem dificuldade de perdoar, critica demais, fala às vezes do irmão, aponta o dedo para o irmão. Por quê? O legalista, ele segue regras. Aquela pessoa que precisa de regras, ele acha que fazer algumas coisas ajuda no processo de salvação. Vocês lembram então dos fariseus que eles falavam: eu dou o dízimo, eu faço isso, eu oro 3 vezes por dia. Não é nem por semana, é por dia. Quantas horas você ora por dia? Mais de 3 horas ele ora por dia. Quantas horas você ora por dia? Quando sobra tempo, ele ora. Quantas vezes você vai ao culto durante a semana? 5 vezes ele vai à igreja, ao culto durante a semana. Quantas vezes você vai à igreja nessa semana? Eu faço em casa mesmo, igreja em casa. Ah, igreja em casa. Você participa de alguma célula? Você participa de alguma célula? Sempre. Sempre, porque afinal de contas, um legalista, ele precisa fazer essas coisas para ele ser salvo. Isso faz parte. O que nós entendemos aqui é, nós temos 2 extremos. O apóstolo Paulo está enfrentando 2 extremos. Palmas para os nossos amigos, acabou já, para o Lucas. Palmas para o Éder, obrigado. O apóstolo Paulo tem um grande problema dentro da igreja de Corinto. Os liberalistas que achavam que podia fazer tudo o que queria. E principalmente nesse texto, nesse trecho bíblico, Paulo está enfrentando o sexo ilícito e a comida. O povo praticava sexo à vontade, comia à vontade, era glutonaria. Mas tinha também os legalistas, que eram os religiosos, aqueles judaizantes que precisavam das leis, que falavam que tinha que continuar cumprindo as leis de Moisés e daí por diante. E Paulo, então, ele vai falar de um terceiro grupo, podemos assim dizer, a conduta que nós precisamos ter, que é a liberdade cristã. O apóstolo, então, está dizendo que nós não somos nem legalistas e nem liberalistas. Nós vivemos a liberdade cristã, a liberdade em Cristo. É uma terceira, é uma opção que o apóstolo Paulo mostra para nós a partir do Evangelho de Jesus. Então ele está dizendo o seguinte: a liberdade cristã é meu novo código de conduta. Eu posso, mas existem coisas que eu não devo. Eu posso todas as coisas, qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Quando o apóstolo Paulo está dizendo da liberdade cristã, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo o novo código de conduta, a ética do reino. Se você quiser entender melhor sobre a ética do reino, leia Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Ali Jesus está mostrando a nossa nova conduta. Eu diria que seria o novo 10 mandamento, um código de conduta para a nossa vida cristã. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso tudo, desde que esse tudo esteja dentro do código de conduta do Evangelho de Jesus. Então, praticar o sexo fora do casamento está dentro do código de conduta? Sim ou não? Não, então eu não posso. Eu sou livre, mas eu sou livre para fazer aquilo que está dentro do código de conduta do Evangelho de Jesus. Então eu posso fazer tudo. Eu posso. Desde que esse tudo esteja dentro do código de conduta. Lembra da ordem que Deus deu para Adão e Eva? Vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas nessa árvore vocês não tocam. Você não vai tocar nessa árvore aqui. Então a minha liberdade, ela está expandida dentro do código de ética de Jesus e do reino de Deus. Então, o que me é permitido? Tudo que está dentro desse código. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos um novo código de conduta, um novo manual.
O meu manual não é mais a religião, o legalismo. O meu manual não é mais o liberalismo, que eu posso fazer qualquer coisa. Mas o meu manual é a Bíblia. O meu manual é o Evangelho de Jesus. Eu posso todas as coisas que estejam embasadas dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Aí sim eu posso todas as coisas. Eu posso fazer. Por quê? Eu preciso pensar naquilo que é permitido. Para enfrentar o pecado, eu preciso saber o que é permitido. O que eu posso? Eu posso fazer aquilo que não vai ferir a mim mesmo, nós vamos falar mais para frente, e aquilo que não vai ferir o meu próximo. Eu tenho um filminho aqui para vocês. Apaga as luzes, por favor. Aumenta o volume, hein? Muitas vezes a gente brinca com o pecado, com as tentações. Não tem problema, eu vou encostar só um pouquinho, não vai acontecer nada. E aí, o que acontece? A gente não podemos vacilar. Preciso saber também o que é conveniente para mim. Conveniente é apropriado, né? Preciso saber. Mas nem tudo me convém, é o que o apóstolo Paulo diz no texto a seguir. Aqui eu preciso entender, então, avaliar as minhas escolhas e as consequências. Quando eu começo a seguir esse novo código, eu não vou fazer as coisas inconsequentemente como aquela vaquinha. Não, é um pedaço de madeira. E outro diz, não, é um jacaré. Não, vou provar para você que é um jacaré. Mas ela é um jacaré. Eu vou mostrar para você que é um jacaré. Ela provou na pele que era um jacaré, porque ela foi engolida por ele. Mas quando nós estamos nesse código de conduta, que é o Evangelho do Reino de Jesus, eu vou avaliar as minhas escolhas. Eu vou pensar nas consequências das minhas escolhas. Porque eu posso ser livre para escolher, mas eu me torno escravo das consequências das minhas escolhas. Sim ou não? Somos livres para escolher, mas eu me torno escravo das consequências das minhas escolhas. Eu posso escolher encher a cara numa noite? Posso. Mas eu me torno escravo das consequências, que é passar mal, que é ficar de ressaca, que pode ser bater um carro, pode ser causar um grande transtorno na família, e por aí vai. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas eu me torno escravo das consequências. Então, o que nós vemos muitas vezes, a gente sendo engolida por jacaré e falar, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E Deus olha e fala assim, mas você escolheu esse caminho. Você escolheu passar por isso. Aí você imagina que você, uma pessoa super regrada, certa, você está indo para São Paulo. E você gosta de ir para São Paulo, por qual rodovia? Bandeirantes, é lógico. Por que uma rodovia? Mais ampla, mais tranquila. Aí aquele seu amigo quer pegar uma carona com você. E você é uma pessoa prevenida, você levanta às 5 da manhã, quer levantar às 5 da manhã, porque você tem um compromisso às 11 em São Paulo, mas você não quer chegar atrasado, afinal de contas, Tietê, né? Engarrafamento, e você, como é uma pessoa muito organizada, você levanta às 5 da manhã, toma um café, às 5h30 você está indo para São Paulo. Mas o amigo chega assim, me dá uma carona até São Paulo, eu estou indo para lá, vamos juntos. Vamos. Aí o amigo fala assim, mas não vamos pela Bandeirantes, não. Vamos pela Fernão Dias. Né? Fernão Dias, a paisagem é mais bonita, tem serra, é muito legal ir pela Fernão Dias. E você é um cara bacana, você fala assim, não, mas Fernão Dias é muito perigoso, tem muito caminhão. E o amigo, não, vamos pela Fernão Dias, por favor, eu gosto da Fernão Dias. Você fala, tá bom, vamos então pela Fernão Dias. Só que nós vamos sair às 5h30 da manhã. Que 5h30 da manhã?
Você tem que estar lá às 11 horas, saindo daqui, 10 horas, 11 horas você está lá. Aí o amigo enche as suas paciências, fala, tá bom, 9h30. Não, 9h30, o quê? 9h30 está muito cedo, 9h15, tá bom. Aí você muda o plano, você, em vez de ir pela Bandeirantes, você vai pela Fernão Dias. Ao invés de sair às 5h30 da manhã, você sai às 9h15. E aí chega na Fernão Dias, o que acontece? Um caminhão atravessado no meio da pista. Aí para tudo. E o seu amigo queria falar assim, olha o caminhão atravessado na pista, a gente não consegue passar. Pelo amor de Deus, eu vou perder meu compromisso, cara. Vai dar um jeito, passa aí esse trânsito, nós estamos precisando chegar 10 horas, 10h30, no máximo 11 horas em São Paulo. E você olha para o seu amigo e fala assim, mas eu falei para você. Amigo folgado, né? Esse amigo folgado somos nós. E Deus é quem sai às 5h30 da manhã, vai pela Bandeirantes porque é uma via mais legal, mais ampla, é precavido. E muitas vezes nós pedimos Deus para fazer coisas na nossa vida sem pensar que Ele tem o melhor para nós. Sem pensar que Deus tem tudo planejado para a nossa vida. E nós escolhemos o caminho mais perigoso, o caminho mais difícil, o caminho mais longo, e ainda batemos a mão na parede, na cabeça, falando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas são as consequências das nossas escolhas. Nós é que escolhemos. Paulo está falando que eu não sou mais escravo dos meus desejos, então eu sei escolher, eu sei avaliar as consequências, avaliar as minhas escolhas, porque eu não sou mais escravo dos meus desejos, mas eu me submeto a um novo código de ética. Eu sou livre para dizer não. Nós somos livres para dizer, não, eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso, eu não preciso ir em tal lugar. Mas eu sou livre para dizer não por medo da punição, não por medo do castigo de Deus, mas por obediência. Quando nós falamos do legalista, aquela pessoa comprometida, que vai à igreja, que dá o dízimo, que ora, tudo bem, está errado fazer essas coisas? Não está errado, mas a motivação é que às vezes está errada. A motivação de fazer isso estava errada. Porque o que motivava o legalista a fazer isso é porque eles achavam que eles poderiam colaborar no processo de salvação. Que eles se tornariam mais santos fazendo isso. Mas não está errado fazer essas coisas. Está certo, mas às vezes a motivação que é errada. E eu vou fazer isso por obediência a Deus. Não por medo do castigo de Deus. O Lema às vezes usa uma frase... Ele diz assim, principalmente com os jovens, se você souber que não tem mais inferno, se hoje alguém falar para você, uma nova revelação, falar assim, não existe mais inferno, ninguém vai ser condenado, como que você vai se conduzir daqui para frente? Você vai mudar seu estilo de vida? Ou você vai fazer as coisas porque você obedece a Deus, porque você acredita no que é justo, no que é bom, no que é reto? Ou você vai viver igual um liberalista, não vai ter inferno mesmo, então que se dane todas as coisas, vou fazer tudo que eu quiser. Porque muitas vezes nós seguimos a Deus por medo do inferno, e não por amor a Deus. Mas o que Jesus quer não é que nós tenhamos medo de punição e de inferno, mas que nós o amemos de coração. Amém? Nós sabemos avaliar o que é conveniente. Então é uma liberdade limitada? Não. Não é uma liberdade limitada desde que você está no reino de Deus. A partir do momento que você está no reino de Deus, dentro do reino de Deus, essa liberdade, ela faz parte do reino de Deus. Ela amplia o reino. Ela se aplica, está dentro do reino de Deus. Mas se você está fora do reino de Deus, aí você é escravo do pecado. Apóstolo Pedro diz assim, vivam como pessoas livres e não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, que é a libertinagem. O que é a libertinagem? É a pessoa que usa a liberdade para fazer coisas más, para fazer coisas ruins, para fazer maldade. Isso é libertinagem. Mas a minha liberdade, ela é livre em Cristo. A partir do momento que eu faço alguma coisa má, eu já não sou livre.
Ariovaldo Ramos tem uma frase que ele diz assim: eu sou livre para fazer o bem. Apenas. Eu sou livre para fazer o bem. Eu não sou livre para fazer o mal. Se eu fosse livre para fazer o mal, não existiria punição. Se eu fosse livre para fazer o mal, eu mataria e não seria punido por isso. Eu roubaria e não seria punido por isso. Logo, eu não sou livre para fazer o mal, mas eu sou livre para fazer o bem. A minha liberdade, ela está dentro da ética do reino, do Evangelho de Jesus. Nele eu posso todas as coisas, porque o Evangelho de Jesus é perfeito. O Evangelho de Jesus é bom. O Evangelho de Jesus é amor. Ele não causa mal a ninguém. E por isso que eu posso todas as coisas no Evangelho de Jesus. Amém? Então, o que é conveniente? É toda conduta que não prejudica o meu corpo, que é templo de Deus. Versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo de Deus. Então, a minha conduta, eu preciso avaliar da seguinte forma: se é conveniente para mim e se é conveniente para o outro. Porque o amor de Deus, ele não busca os seus próprios interesses. Eu não busco os meus próprios interesses. Eu preciso pensar em mim e preciso pensar no outro. Então, toda conduta que prejudica o meu corpo ou que prejudica o próximo, então, eu não posso partir para essa conduta. Eu tenho, então, essa consciência de avaliar o que é bom para mim e o que é bom para o próximo. Não vivam que não afete o próximo. E aí, a terceira maneira de enfrentar o pecado é o autocontrole. Não existiria uma imagem melhor para definir autocontrole como esta. O autocontrole que eu preciso ter é: não deixarei que nada me domine. Eu sou senhor das minhas escolhas, escravo das minhas consequências, já falei. O que o apóstolo Paulo está dizendo também, em Romanos 6, capítulo 14, ele diz: o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês ou nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. O apóstolo Paulo, tanto nesse texto como em outros, ele vai dizer que o pecado moral, ele tem um eco muito maior. Ele ecoa de forma muito mais ampla do que um pecado praticado fora do corpo. Então, por que o pecado moral, ele ecoa de forma mais ampla? Porque afeta os relacionamentos. Se existe uma traição, quantas pessoas são afetadas com essa traição? Digamos que o marido traiu a esposa. Ele tem filhos. Quem é prejudicado nessa história? O marido, a esposa, os filhos, às vezes os irmãos, às vezes os tios, que sentem, que ficam tristes, que ficam chateados. Então isso tem um eco muito maior dentro dos relacionamentos. Que eu preciso avaliar e preciso ter autocontrole, porque eu não sou mais escravo dos meus desejos carnais, mas eu me submeto ao Evangelho de Jesus. Então, não deixar que nada me domine, não apenas os meus desejos carnais, não apenas os meus pensamentos impuros, mas também eu não vou deixar que a raiva me domine, que o desânimo, que a comida, que a bebida, que os eletrônicos da vida tenham poder sobre mim. Que o dinheiro me domine. O Jaziel Botelho foi no encontro de casais, ele falou uma vez que um pregador subiu no púlpito para pregar, e ele amarrou a nota de R$100 aqui na calça, e ele estava subindo para pregar, e ele com a notinha de R$100, vem. Aí deixou fica aí. Falei assim, por muito tempo eu fui dominado por ele. Corri atrás dele. Hoje é ele que corre atrás de mim. Porque muitas vezes o dinheiro nos domina a nossa mente, domina o nosso coração e tantas outras coisas que nos dominam. Mas quando eu tenho autocontrole, com o Espírito Santo de Deus na minha vida, que nos ajuda, eu não vou deixar que raiva, desânimo, comida, bebida, carnalidade, ideias, inseguranças e medos, tristezas, domine a minha vida. Mas eu vou ter o controle do Espírito Santo de Deus na minha vida. E na questão do autocontrole,
eu quero só explicar rapidinho para vocês a diferença de tentação e provação. Olha, tentação é algo que eu preciso fugir. É quando eu preciso evitar as minhas fraquezas. É interessante que a maioria aqui sabe que eu gosto muito de sorvete, né? Mas eu acho que isso não me pertence mais. Porque eu tomava sorvete todos os dias. Todos os dias eu tomava 2 bolas. Quando eu passava na frente da Segel, me dava até tremelique. Que eu começava a entrar em crise de abstinência. Eu tinha que entrar na Segel e tomar pelo menos uma bolinha de sorvete para me sentir bem. Em maio desse ano, nós fizemos a festa da célula, e eu fiquei responsável, era o meu aniversário do Rogério, nós fomos comemorar, né? E eu fiquei responsável de levar o bolo. Eu falei assim, vou levar um pote de sorvete para os meus convidados. Afinal de contas, tem coisa melhor do que bolo com sorvete, gente? Fala a verdade. Não tem, né? Bolo com sorvete é a melhor coisa. Como eu tinha muitos convidados, eu então levei um bolo bem gostoso e levei um pote de sorvete. De onde? Da Segel. É lógico que foi da Segel. Para os meus convidados. E lá nós comemos um bom churrasco, é lógico, o Rogério na área só pode ter um bom churrasco. Comemos, bebemos e tal, aquela coisa toda. Chegou a hora do bolo. Partimos o bolo e todo mundo comendo. E lá eu fui servindo o bolo, tão que bolinho com sorvete. E eu peguei o meu pratinho com o meu pedacinho de bolo e com a minha bolinha de sorvete. Quando eu me dei conta, eu parecia uma ex-drogada viciada. Eu estava indo a 4ª vez no pote para comer sorvete. E eu pensei, gente, mas eu comprei o sorvete para os meus convidados. E eu dei conta que só eu que estava indo no pote de sorvete. Estava indo pela 4ª vez. Eu tive uma recaída. Tive uma recaída. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, gente, é a 4ª vez que eu estou indo no pote de sorvete. Não pode, Luiz, não gosto disso. Aí eu pensei, se é uma fraqueza minha, para que eu vou ter pote de sorvete na minha geladeira? Não vou. Quando me der vontade, eu vou lá, tomo a minha bola e volto para casa. Não posso ter mais pote de sorvete na minha geladeira, né, Cleiton? Não dá. Senão você dorme pensando, tem sorvete na geladeira, tem sorvete na geladeira, tem sorvete na geladeira. Aí você não consegue dormir, você sonha com aquela bola de sorvete. É diferente, por exemplo, de provação. Mas olha, a provação eu preciso enfrentar. Eu preciso permanecer firme. Para vocês entenderem, a Bíblia tem algumas terminologias o seguinte: submeter, resistir e fugir. Tiago 4,7 fala assim, submetam-se a Deus. Então, eu preciso me submeter a Deus. E aí, adiante ele fala, e resistir o diabo. Resistir o diabo. Tem um filme africano que mostra essa figura bem interessante, para vocês entenderem. Tem alguns homens que chegam na selva e tem lá os chimpanzés, não é chimpanzé, tem lá aqueles macacos grandes lá. E aí, quando eles chegam numa região que é dos macacos, eles se prostram de cara no chão para mostrar para o macaco que ele é superior, que ele tem mais força, que ele está submetendo, que ali ele não quer fazer mal. Ele diz, olha, eu sei que aqui é você que manda, eu obedeço, eu me submeto aqui ao seu senhorio. Mas quando eles vão no outro campo que tem as hienas, é diferente. A hiena, se ela percebe que você é menor, ela parte para cima. Mas se você pega qualquer objeto e coloca na sua cabeça, e peita ela e parte para cima, ela cai fora. Essa é a ideia do apóstolo Tiago, quando ele diz, eu preciso me submeter a Deus, eu preciso resistir, peitar o diabo na autoridade do nome de Jesus, e eu preciso fugir da tentação, fugir do pote de sorvete, fugir daquilo que é minha fraqueza. Mas sabe o que a gente faz? A gente peita Deus, decreta, ordena Deus, cai fora do diabo, perna para que te quero, e se rende às tentações. Não é assim, na maioria das vezes, que a gente faz? A gente resiste a Deus, a gente foge do diabo e a gente cede às tentações. A tentação eu preciso fugir. Se é uma fraqueza minha, eu não vou nem passar perto. Lembra de José? José do Egito, quando ele está lá, calmo e tranquilo, e chega a mulher do patrão assediando ele, o que ele faz? Ele cai fora.
Josué não foi enfrentar aquilo, não, mas eu sou um homem de Deus, eu não peco, eu não faço isso. Ele caiu fora, porque da tentação eu fujo. Então, se você tem fraqueza em alguma coisa, que todos nós temos nossas fraquezas, foge. Para que ficar dando bandeira? Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Mas não é que você vai arrancar o seu olho fora e vai ficar cego. Não é isso. Você vai tirar aquilo que causa a sua queda. Você vai tirar do seu alcance aquilo que te causa tentação. Se é televisão, se é pornografia, você não fica sozinho. Deixa o celular na sala e você vai dormir no seu quarto. Esteja sempre perto de alguém. Se é a mentira, você precisa se policiar e orar e buscar a Deus. Falar, Senhor, me ajude a buscar a verdade. Nós precisamos fugir das nossas fraquezas, mas nós precisamos resistir às provações. Aqui, sim, a palavra de Deus fala que Ele não nos dá nenhuma tentação que nós não possamos suportar. Provação, não. Lá em 2 Coríntios 1:8, Paulo diz assim, nós somos provados além das nossas forças, que perdemos até a esperança. Provação, luta, vem mesmo que você fala assim, Senhor, não estou aguentando, eu me rendo. Eu me rendo, eu me entrego. Foi o que o apóstolo Paulo diz. Nós somos provados além do que nós conseguimos suportar. Mas a tentação nós não somos. Por isso que a gente precisa fugir dela. Porque se eu não dou conta, eu acabo cedendo. Mas é o Espírito Santo de Deus, é o Evangelho de Jesus que me ajuda a vencer tanto as tentações quanto as provações, porque é Ele que me ajuda a ter o autocontrole ou o domínio próprio. E aí, o corpo é para o Senhor. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós precisamos então andar em comunhão com o Espírito Santo. Porque se eu começo a praticar coisas erradas, eu perco a comunhão com o Espírito e aí eu já vou totalmente para os extremos, ou para o liberalismo ou para o legalismo. Mas eu preciso me manter no código do reino. Amém? Tem um filmezinho que eu quero mostrar para vocês. Peraí. Apaga as luzes. Esse filme é muito interessante. Falaram que há muitos anos atrás ele foi feito como um estudo com crianças. E as crianças, essas mesmas crianças tiveram uma devolutiva depois de anos, quando elas se tornaram adultas. O mesmo grupo que fez as pesquisas com elas foram avaliar a vida dessas crianças. Então, preste atenção e aí você vai entender. Aumenta o som, DJ. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another. So then I'll and stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. Então, se elas esperassem, elas ganhariam mais um marshmallow. Se elas comessem, elas não ganhariam. Só que ela tinha que ficar olhando para o marshmallow. Está sendo seduzido. I'm gonna go do something, and I'll come back.
Pô, tinha que ser mulher, né? Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either get it right now or you can wait, either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You want to eat it if you, yeah. So I'm gonna give you that. Okay, now you want both. Aqui, ó. Depois de anos, pesquisadores acompanharam a vida das crianças e até adultos e souberam que aquelas que esperaram se tornaram adultos melhores, mais bem-sucedidos. E as que não esperavam, nem tanto assim. Olha que interessante, né? Muito forte isso, não é? Não é isso muitas vezes que acontece com a gente diante das tentações? A gente fica assim tentando, só um pouquinho, fica, resiste tudo. Alguns, às vezes, a gente cede, né? E às vezes não. Mas olha, enfrentar o pecado, entendendo o que é permitido, o que é conveniente e com autocontrole, nos leva a ter uma vida livre em Cristo Jesus. Amém? E o que é interessante é que, muitas vezes, nós estamos dentro da gaiola, com a porta aberta. Porque Jesus morreu na cruz para quebrar as nossas correntes, para nos libertar. Ele abriu a porta da prisão e disse, vem. E nós estamos dentro da prisão. E Jesus está lá fora, mas eu já te libertei, saia daí. E às vezes nós nos mantemos presos naquilo que Jesus já morreu para nos libertar. Então, que você saia daqui nessa noite compreendendo que Ele já morreu, o preço já foi pago para que você e eu sejamos libertos de tudo aquilo que pode nos aprisionar e nos tornar escravos. E nós tenhamos liberdade em Jesus. Amém?